Amém? Provérbios 22, versículo 6. Eu vou ler uma vez, aí depois a igreja repete todo mundo junto, tá bom? Tá ali em cima, ó. Vamos ler juntos? É melhor, né? Vamos ler junto essa versão que está aí. Comigo, igreja. Ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Amém. Essas palavras foram escritas por um dos homens mais extraordinários da história de Israel, que é considerado, com exceção de Jesus, o homem mais sábio da Bíblia. Ele foi rei em Israel, ele sucedeu o seu pai, Salomão. E quando ele escreveu esse texto, ele falando de que a criança que é instruída no caminho do Senhor não se desviará dele, ele não está dizendo que uma criança que foi criada na presença de Deus não possa vir a se desviar do caminho. O que ele está dizendo é que aquela verdade vai continuar sempre presente na vida daquela pessoa, e cedo ou tarde ela poderá ser encontrada por esta verdade que a trará de volta. E ele falou por a sua própria experiência. Salomão foi um homem de grande sabedoria, mas foi também um homem muito mundano. Ele foi um homem prostituto, ele foi um homem que adorou falsos deuses, ele foi um homem que se envolveu com um número incontável de mulheres. Para vocês terem uma ideia, ele tinha 700 esposas e 300 concubinas. E esse homem fazia esses casamentos por alianças políticas. Algumas dessas mulheres ele não tinha nem conhecimento delas, mas ele achava que a sua sabedoria era suficiente. E a grande lição que nós aprendemos com a vida de Salomão é que sabedoria só não basta. É preciso a manifestação da graça de Deus em nossa vida, nos guiando no caminho da retidão. O conhecimento e a sabedoria são importantes, mas a presença de Deus é mais magnificante do que qualquer outra coisa. A presença de Deus, ela nos joga no bojo da santidade, ela nos retira do nível da carnalidade, dos ímpetos e dos desejos, e nos coloca no centro gravitacional do sol da justiça, que é Jesus Cristo de Nazaré. E quando nós gravitamos em torno deste sol da justiça, nós recebemos a luz dele sobre nós. E a luz dele é a luz que revela tudo o que está errado em nossas vidas. É a luz que queima o que é embaraçoso. É a luz que aquece a nossa alma. É a luz que faz brotar a vida abundante que ele prometeu em João 10, versículo 10. Mas eu aproveitei esse texto e eu resolvi compartilhar com a igreja, por ser hoje o Dia dos Pais, uma mensagem que fala basicamente de 4 visões diferentes sobre paternidade, trazendo uma aplicação espiritual. Eu quero pedir desculpas porque eu estou pregando em série, como vocês podem ver depois na plataforma do YouTube. Eu já estou na 5ª mensagem em série sobre o modelo de igreja que Deus quer e o modelo de igreja que nós temos. E semana que vem eu vou retomar a série. Eu vou adentrar em alguns textos que muitos aqui conhecem, mas com um outro olhar. E eu gostaria que você não perdesse. Se você perdeu, vá para o YouTube, procure a página da igreja, o canal da igreja no YouTube, e acompanhe as mensagens, porque você vai ser edificado. E principalmente com papel e caneta na mão, para que você possa anotar tudo e depois conferir os versículos para ver se aquilo é verdade ou não. Sejam bereanos, verificadores da palavra. Amém? Então, o que é ser pai? Para muitos, ser pai é gerar um filho, né? Para muitos, ser pai é gerar um filho. Para outros, ser pai é adotar um filho. Para outros, ser pai é manter um filho financeiramente. Para outros, ser pai é estar presente nos momentos marcantes do filho, na escola, na formatura, num concurso, numa disputa que ele está participando. Ser pai é participar. Na visão de Deus, ser pai é ser presença. Porque quando você é presença, você está atento a tudo. E quando você está atento a tudo, você cuida. Por isso que alguns pais são apenas pais biológicos. Eles deram o DNA, eles geraram o filho, mas eles se distanciaram e se ausentaram. Às vezes um tio, um primo, um avô fez mais às vezes de um pai legitimamente do que o próprio pai. Então, pai na visão de Deus é presença. Porque presença, aquele que é presente, ele está atento a tudo.
Ele observa cada detalhe. Ele observa o que está bom e o que está ruim. Ele observa se o filho ou filha está indo por um caminho que pode ser desastroso. Mas ser pai não é ser dono. Ser pai não é ser proprietário. Ser pai não é ser senhor, feitor dos filhos. Não é tratar os filhos como um brinquedo que nós temos para nos divertir, ou como algo que nós temos para ter o prazer da posse. Ser pai é um privilégio. É o privilégio de ter trazido a vida ou de ter a responsabilidade de cuidar. E esse cuidar implica amor. Esse cuidar implica doação de vida. Esse cuidar implica tempo de qualidade, que você poderia estar em outro lugar fazendo outra coisa. Você poderia estar se dedicando a outros projetos, mas você escolheu priorizar aquele ser. Quando a gente escolhe ser pai, essa não é uma tarefa que termina quando eles chegam aos 18 anos, aos 21, ou quando eles casam, ou quando eles se mudam para outra cidade, ou talvez até outro país. Como também vale para ser mãe, mas hoje é dia dos pais. Ser pai é estar presente sempre, nos bons e nos maus momentos. Mas ser pai também, muitas vezes, é entrar na contramão da vontade dos filhos. É dizer as verdades que os filhos precisam ouvir, olhando em seus olhos com ternura, com doçura, com amor, porém com firmeza, com a rigidez de quem é inflexível diante daquele princípio. Eu me lembro que uma vez eu estava na casa de um pastor e o filho dele tinha apanhado um objeto de grande valor do pai para levar para a escola. E o pai procurou esse objeto e não achou. E então o pai ficou indignado e perguntou a todos os filhos e ele disse: fui eu, pai, que peguei. E por que você fez isso? Porque eu queria mostrar aos meus colegas, era uma joia muito valiosa. Então o pai o disciplinou. Mas depois o pai disse assim: olha, vai lá no quarto pegar o objeto. E ele pegou. Então o pai pegou aquela joia, disse: abre a mão. Ele abriu e ele disse: é sua. Foi meu pai que me deu, e eu agora estou te dando. Você nunca mais vai precisar apanhar escondido, porque você nunca deve pegar o escondido o que não é seu. Esse jovem hoje é casado, mas esse princípio que o pai passou para ele está dentro da alma. Esse mesmo pai me contou uma outra história, que o filho dele chegou em casa com uma dessas canetas caríssimas, essas canetas importadas. E o menino estudava numa escola aqui na Shalom, e o pai, quando chegou em casa e viu aquela caneta, disse: de quem é essa caneta? E o menino disse: eu troquei para o meu colega por um lápis. Ele tinha um lápis colorido e o outro menino trocou com ele aquela caneta. E a caneta era do pai do outro menino, que parece que era um advogado, alguma coisa assim. E aí, o pai no outro dia de manhã cedo foi à escola, chamou a responsável pela escola e disse: olha, tome cuidado, chama aí o menino tal, que essa caneta deve ser do pai dele. E ele trocou com o meu filho e eu vim aqui devolver. E esse menino hoje é um doutor e é um rapaz exemplar, porque ele cresceu debaixo de princípios. Quando a Bíblia diz: ensina o menino o que deve andar, no caminho que deve andar, a Bíblia está falando de princípios. Nós temos que educar os nossos filhos em cima de princípios. Mas pastor, onde eu vou encontrar esses princípios? Esses princípios, meus amados e amadas, são eternos e estão aqui na santa palavra de Deus. E quando nós baseamos a nossa vida em cima desses princípios, nós somos transportados para um nível de aprendizado que não é apenas humano, não é apenas de transmissão de conhecimento, é de revelação espiritual do plano e do propósito de Deus para as nossas vidas. Eu posso ouvir um amém? Então, qual é o plano que Deus tem para você e qual é o plano que Deus tem para mim? O plano que Deus tem para mim e para você é um só, de que nós sejamos parecidos com Ele, a fim de que possamos refletir o seu caráter aqui na terra. Para refletirmos o seu caráter, como eu disse na introdução da minha palavra, nós precisamos morrer para nós mesmos. Não colocar a nossa prioridade, o nosso modelo, o nosso achismo, mas fazer com que a graça de Deus vá nos moldando a cada dia para sermos mais e mais parecidos com o nosso Pai. Quando um pai vê um filho se tornar adulto, a ponto de evoluir emocional, intelectual e relacionalmente, ou seja, as emoções dele estão sólidas,
O intelecto dele é capaz de perceber as coisas e interpretar. E ele é capaz de se relacionar com qualquer pessoa, sabendo até onde ir com cada uma. O pai se sente realizado. Vem um sentimento de missão cumprida. Outro dia eu estava atentando o Felipe, conversando por telefone com uma pessoa. Ele estava perto de mim. E eu fiquei observando a prudência dele na escolha das palavras que ele dizia àquela pessoa. Ele não quis dizer o nome da pessoa porque ele estava comigo perto. Não era porque era segredo, é porque ele não queria constranger a pessoa. E eu vi sabedoria na voz do meu filho. Eu vi sabedoria nas palavras do meu filho. E não é porque ele é um pastor, é porque ele é um servo de Deus, que busca a cada dia aprender com a graça do Senhor. E é isso que um pai quer para o seu filho. O pastor Ismael quer isso com o seu filho, Daniel. A pastora Cláudia quer isso com Daniel. Todos os pais aqui querem isso com seus filhos e filhas. Que eles cresçam na graça, no conhecimento, na capacidade de ter autogestão. Mas uma autogestão de quê? Das suas emoções, para não reagirem de modo impetuoso. Autogestão na capacidade intelectual de entender o mundo que os rodeia e saber como se relacionar com este mundo. Como lidar com as pessoas tão diferentes entre si, pessoas complicadas e pessoas simples. Saber como lidar com as adversidades, saber assimilar a perda e transformar as perdas em aprendizados. Para que através desses aprendizados evoluam, cresçam, amadureçam e se tornem seres humanos melhores, mais sólidos, mais enraizados, mais hábeis em lidar com situações similares no futuro. Esse é o desejo de um pai. E não é diferente do desejo do Pai Celestial. Traga toda essa realidade que eu acabei de falar para o mundo espiritual. E é isso que Deus quer de você. É isso que Deus quer de mim. Que eu e você aprendamos com Ele. O Senhor disse na sua palavra em Mateus 11, 28 a 30, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E quando Ele diz aprendei de mim, Ele também diz, coloque sobre mim o teu jugo, ou seja, aceite a minha ajuda. O jugo era uma canga que era colocada no animal, o cavalo, o boi, para que carregasse um peso. E aqueles dois animais geralmente eram um mais fraco e um mais forte. Jesus é o mais forte que está do nosso lado. E Ele está dizendo, aprendam comigo. E esta noite Ele está dizendo à igreja, aprenda comigo. Ele está dizendo a você que está assistindo a transmissão em casa, aprenda comigo. Ele está dizendo a mim que estou falando com vocês, aprenda comigo. Porque às vezes, irmãos, irmãs e amigos, vem um sentimento de autossuficiência em nós. Eu não sei vocês, mas eu já experimentei, lamentavelmente, isso. Esse sentimento de autossuficiência em que você acha que você já está num padrão em que você é intocável. Nada pode te tocar, nada pode te derrubar, nada pode te atingir. A Bíblia conta a história de um homem notável, um homem admirável, um homem extraordinário na fé. O nome dele era Elias e ele era profeta de julgamento. Ele tinha tanta intimidade com Deus, tanta autoridade espiritual, que a Bíblia diz que em 3 ocasiões ele orou e caiu fogo do céu. 2 quando foram prendê-lo e uma no sacrifício no monte, onde ele foi no Monte Carmelo, desafiar os profetas do falso Deus Baal. Esse homem era um homem temido e ao mesmo tempo respeitado. Até o rei Acabe e a rainha Jezabel tinham medo dele. Mas esse homem dormiu vitorioso porque derrotou os profetas de Baal, porque o fogo caiu do céu e o povo ouviu a sua voz. E no dia seguinte ele recebeu um decreto de morte de uma mulher chamada Jezabel, a rainha Jezabel. Eu vou te matar, eu vou te torturar porque você matou os meus profetas. E a Bíblia diz que ele foi tomado de um pavor, ele foi tomado de um grande medo, e ele fugiu para o deserto e pediu a morte. Ora, eu pergunto a vossas excelências, se um profeta, cheio de fé, cheio de autoridade espiritual, homem de intimidade com Deus, foi capaz de ficar baqueado com uma ameaça, por que não pode acontecer o mesmo com você e comigo? É por isso que Jesus Cristo diz na sua palavra, vigiai e orai, porque quem vigia está atento, e quando vê o perigo, sabe como é que tem que se prevenir. Não é orar e vigiar, porque se você ora aleatoriamente, você não sabe pelo que está orando, mas se você vigia, homem, se você vigia, mulher, você sabe o que pode comprometer a sua fé, o que pode abalar a sua fé, o que pode ameaçar ou destruir a sua fé, o que pode comprometer a sua fé, a sua relação com Deus, com a sua família, consigo mesmo. Existem pessoas que estão devorando a si mesmo. Fagia é comer,
Então, autofagia é se autodevorar. E tem pessoas que emocional e espiritualmente estão autofágicas, se devorando, se comendo, se destruindo com as suas próprias palavras, com os seus próprios pensamentos, produzindo uma vexatória autorrelação de autodestruição. Mas não é isso que Deus quer para você. Somos filhos e temos que nos parecer com o nosso Pai. E o nosso Pai nos deu uma lição maravilhosa. Quando o seu Filho Jesus Cristo estava no monte, prestes a ser entregue para ser morto, a palavra do Senhor diz que ele pediu ao Pai que, se tivesse um jeito, passasse dele o cálice. Mas ele diz: contudo, Senhor, cumpra-se não a minha, mas a tua vontade. É essa a grande lição que nós, enquanto filhos, temos que aprender na nossa relação de paternidade com Deus. Mas a relação de paternidade com Deus está diretamente relacionada a como nós vemos Deus. Pergunta a pessoa do seu lado, enquanto eu tomo um gole de água: como é que você vê Deus? Eu estou vendo esse microfone com os olhos da carne, com meus olhos biológicos. Mas eu olho aqui atrás da pilastra, Deus não está aqui. Embaixo dessa banqueta, Deus também não está. Vê se Deus está embaixo do banco. Vê se Deus está aí pregado nas suas costas. Então, como é que eu vejo Deus? Diga comigo: eu vejo Deus pelos olhos da fé. Ah, meu irmão, se é pelos olhos da fé, então é uma experiência espiritual. E como é que eu desenvolvo uma experiência espiritual? Mudando a minha mente, mudando a minha mentalidade. O cristão religioso, ele só consegue ver as coisas dentro de uma perspectiva da religiosidade ritual. É por isso que algumas pessoas, sejam evangélicas, católicas ou de qualquer outra religião, elas só conseguem se relacionar com Deus no ambiente do templo, no ambiente do culto. Mas Deus não está no ambiente cultico apenas. Deus está em todo lugar. E não confunda isso com panteísmo, que é a crença de que tudo é Deus. Eu estou dizendo que Deus está em toda parte, porque Ele é onipresente. E quando você entende isso, Deus está com você até quando você está no vaso. Deus está com você quando você está naquele momento que você explodiu, não vigiou e soltou um nome desse tamanho: Pindamonhangaba. É um nome grande, né? É um palavrão. Pindamonhangaba. Um dia me perguntaram: o senhor fala palavrão? Eu disse: Pindamonhangaba. E ainda tem outro: inconstitucionalisticamente. Ainda é maior do que Pindamonhangaba. Então, muitas vezes a gente perde as estribeiras, a gente xinga, a gente ofende, a gente agride verbalmente e alguns, felizmente são poucos, partem até para agressão física. Isso invalida a fé? Isso invalida a crença em Deus? Ou isso revela um ser humano que se descontrolou? Eu fico com a segunda hipótese: se houver arrependimento. Prestou atenção? Se houver arrependimento. Porque o apóstolo Pedro sacou a espada e tentou matar Malco, o servo do sumo sacerdote. Errou e acertou na orelha. Jesus foi, curou e disse: quem vive pela espada morrerá. Pedro negou Jesus, mas se arrependeu. Judas não se arrependeu, teve remorso e se matou. Se atirou de um penhasco, pendurado numa corda, numa árvore na beira do penhasco. Certamente a árvore não aguentou o peso dele, ele caiu lá embaixo e se arrebentou. Mas muitas pessoas estão confundindo isso. Estão confundindo uma experiência de remorso com uma experiência de metanoia, que é arrependimento. E acham que a relação com o Pai é uma relação de culpa, porque não sabem ver o Pai com os olhos da fé. Só sabem ver o Pai com os olhos da religiosidade. Quem é o Pai para você? Vocês sabiam? Se não sabiam, fique sabendo. Não sei se tem algum psicólogo ou psicóloga aqui, mas pode procurar e confirmar que a minha relação espiritual com Deus, a maneira como eu vejo Deus, muitas vezes, ela está diretamente relacionada com a maneira como eu relacionei com meu próprio pai. E como muitas pessoas tiveram dificuldades de se relacionar com seus pais terrenos, têm dificuldade de se relacionar com Deus, por um fenômeno chamado transferência, começam a confundir as coisas em algum momento. Só que você precisa entender que o seu Pai celestial não é o seu Pai terreno.
O seu Pai Celestial é o teu Criador e é também o teu Senhor. O teu Pai Criador, Ele é interessado em reformar você, mas na medida exata em que você permitir que Ele possa te reformar. Ele quer restaurar você, Ele quer fazer de você um homem melhor, uma mulher melhor, uma pessoa melhor, para se relacionar com Ele, consigo mesmo e com esse mundo. É uma relação tríplice, interna, de proximidade com as pessoas, daí o termo o meu próximo, o que está perto de mim, mas também uma relação vertical com Ele. Deus deseja profundamente que você seja transformado em uma pessoa feliz. E o conceito de felicidade é o conceito de realização. Você só é feliz quando você se sente realizado. Por isso que a felicidade não é um termo acabado. A felicidade é um termo em construção. Ela só será definitiva no céu. Ponha isso na cabeça. Diga, a felicidade só será duradoura no céu. Por quê? Porque Jesus não é mentiroso. E Jesus disse que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Então você está na sua casa, no seu bem bom, tranquilo da vida, de repente alguém bate na tua porta e traz um problema que não é teu, mas que a pessoa acha que porque você é amigo, ou porque você é parente, ou porque você é um irmão da igreja, e no meu caso, porque eu sou o pastor, tem que dar uma solução. E quando você não dá a solução, meu irmão, aí vem a mágoa, aí vem o ressentimento, e aí vem a maledicência. Está sabendo? Você está sabendo? Pastor Teobaldo? Ele tem os preferidos dele. Levei meus problemas a ele, fica dizendo que é pai coisa nenhuma, não ligou para mim, não deu importância ao meu problema, não resolveu o meu problema. Eu já vivi isso. Houve uma época que isso me irritava. Eu tenho que falar a verdade. Sou carne igual a vocês. Me dava raiva. Tinha vezes eu dizia assim, é melhor ir para outra igreja, porque esse tipo de gente eu não quero não. Hoje eu não digo mais não, viu? Hoje eu digo, Senhor, me dá graça, para que eu possa ouvir, assimilar e aprender. Porque tudo é aprendizado. O problema, Senhor, não está em mim, está nele ou nela. Mas se o Senhor quiser que eu seja o canal para ajudar, eis-me aqui. Manter a serenidade dos que descansam no Senhor. Isso não é conquistado da noite para o dia. E se não vigiar, perde. Saber que alguém está difamando você, falando mal de você, julgando você, e você tratar essa pessoa com a doçura de quem carrega dentro de si o Espírito Santo. Esse é o maior teste de que você está sendo tratado e transformado pelo Espírito Santo. Isso vale para mim e vale para todos vocês. Ninguém aqui é maior ou menor do que o outro. Apenas alguns estão no nível de entrega maior. E a minha relação com o Pai, para compreender a paternidade, para compreender o modelo espiritual que eu quero para a minha vida, tem a ver com renúncia, gente. Eu preguei outro dia, eu falei sobre modelos mentais que a gente traz para dentro da igreja. Lembra dessa pregação? Está aí na plataforma. Modelos mentais que a gente traz para dentro da igreja e que acabam confundindo a nossa fé. Eu quero falar agora do modelo espiritual que você tem de quem é Deus. Como é que você vê Deus? Faça uma pesquisa e pergunte às pessoas quem é Deus para você. Uns vão dizer que Deus é uma energia poderosa. Outros vão dizer que Deus é o poderoso, maravilhoso, que só faz bondade e esquece da justiça de Deus. Outros vão dizer que Deus é aquele que castiga, que desce o reio, porque só conseguem ver Deus como um castigador, um punidor. Quando na verdade Deus é aquele cuja presença nos traz a garantia de que estamos protegidos. Há um termo bíblico que muita gente gosta de usar em hebraico, El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai literalmente significa aquele em cujas tetas eu me amamento. Aquele em cujas tetas eu me amamento. É esse o sentido de El Shaddai. Aquele que é o provedor, que é o sustentador. A ideia era de uma mãe dando de mamar aos filhos. Deus é aquele que supre. Aí a Bíblia vai dar um outro nome a Ele. A Bíblia vai dizer que Ele é o Jeová Jireh, aquele que supre as nossas necessidades.
E tem muita gente hoje que só consegue ver Deus assim. Eu vou para a igreja, viu, irmão? Minha vida não está boa não, eu vou para a igreja para receber uma oração. Como é a palavra que vem depois? Qual é o adjetivo que vem depois da oração? Uma oração forte. De quem? Do pastor. Porque tem pastor vaidoso que acha que o poder está nele. A unção poderosa está nele. É ele que vai orar e as coisas vão acontecer porque ele é o ungidão da igreja. Não é. Não é. O Espírito Santo pode usar a você que está assistindo, se anda na presença de Deus. Porque estamos vivendo uma época de revolução espiritual. Uma época de mover do Espírito, em que Deus vai levantar uma geração de homens e de mulheres, que ninguém dá nada por eles, mas que vão ser cheios do Espírito, para restaurar a visão de Deus na vida das pessoas. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Chegou o tempo e é agora que Deus vai mexer a sua igreja. Sabe, dona de casa, você que faz comida? Aí chegou gente, né? Inesperada. Fazendo feijão. Faz o que com feijão, já que chegou mais gente? Bota água no feijão e faz o quê? Dá uma mexida e joga o quê para dar gosto? Sazon. Amor. Bota amor na panela. Não dá tempo de preparar comida para todo mundo. Então vamos botar água e botar um tempero para dar gosto. Deus está mexendo a sua igreja e vai derramar mais e mais do seu Santo Espírito de amor sobre nós, para termos paixão pelas almas, paixão pelos necessitados, paixão pelos que sofrem. E Ele vai mover um exército sobre a terra, que não vai ser só de pastores, vai ser um exército de homens e de mulheres, de jovens, de adultos, de crianças e de idosos, porque Deus vai usar esta geração para mover a sua igreja sobre a terra. Eu creio nisso. E tudo isso que está acontecendo é preparação para restaurarmos a visão espiritual de quem Deus é em nós e de quem Deus é para nós. Quem Deus é em nós tem a ver com o quanto permitimos do agir de Deus em nossa vida. Quanto estamos permitindo Deus atuar em nós para nos moldar, para mudar a nossa mentalidade. Ó, girar o disco, mudar o sentido. A visão agora é una, é mono. Ele quer uma visão múltipla, que permita ver o todo. Mas para isso tem que mudar a cachola. Não essa cachola aqui, a cachola espiritual. A mentalidade espiritual. E repito o versículo que quase todo domingo eu falo. Rogo-vos que transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12, de 1 a 2. Renovação de entendimento é renovação da maneira de compreensão das coisas. E as coisas espirituais, a Bíblia diz que são compreendidas espiritualmente. Então, para isso, eu preciso entender qual é a minha relação com o Pai. E quando eu vejo a mudança que o Pai quer fazer em mim, eu também tenho que perceber a mudança que o Senhor quer fazer externa. E a mudança que o Senhor quer fazer externa, Ele precisa de agentes, de instrumentos, de meios, de boca, de mão e de pé, que se mova sobre a terra em nome dEle. E sabe quem é? Se chama a igreja. Eu faço parte dela. Tem mais alguém aqui? Amém. Aleluia. Então vai aqui 4 modelos de pai. E você vai me dizer se é assim que você vê Deus. O primeiro modelo é o pai democrático. O pai democrático diz assim: o que vocês querem fazer? Vamos votar. O que a maioria escolher está bom. Que banana de pai é esse? Que porcaria de pai é esse? Que não tem comando? Que os filhos é que comandam ele. Os filhos fazem o que querem, vão para onde querem, dormem onde querem, com quem querem. E assim os filhos fazendo o que querem, os filhos caminham por caminhos tortuosos. E depois esses mesmos pais trazem esses filhos para a igreja, orando, suplicando, querendo que a igreja dê jeito. E essas pessoas que cresceram com pais assim, elas olham para Deus e dizem: olha Deus, a Bíblia está aqui, ó. É a tua palavra. Eu vou ler, mas eu vou interpretar conforme as minhas conveniências. Eu vou interpretar do meu jeito. E eu vou viver a minha fé do modo que me parecer melhor. Aí esse tipo de gente vai para a igreja,
Aí quando houve uma pregação que confronta na palavra, sabe o que é que ele diz? Vou ficar nessa igreja não. Oxe, Deus me livre. Esse pastor aí é ditador, rapaz. Olha para aí. Quer dizer que eu não posso mais fazer tal coisa que eu fazia? Só porque tem um versículozinho lá na Bíblia que diz que não é para fazer? Aonde é ruim, eu vou procurar uma igreja que seja parecida com o que eu penso. Não brinquem não, é isso que está acontecendo. E aí nesse contexto surgem dois tipos de igreja. A igreja da palavra e a igreja da conveniência. A igreja da palavra vai continuar pregando a palavra, independente de quantos membros ela possa ter. Isso vai depender muito da seriedade do pastor e dos membros. Mas a igreja da conveniência, ela vai se adequando. Ela vira uma igreja sabonete, ela vai se adequando. Porque ela tem que manter as pessoas. Então ela começa a flexibilizar a doutrina. Flexibilizar a Bíblia. Flexibilizar a compreensão espiritual das coisas. Porque o importante é manter as pessoas ali. Mas eu pergunto para vocês, foi isso que Jesus mandou fazer? Mandou pregar a palavra e fazer de tudo para que as palavras fossem adequadas às pessoas, para que elas não se sentissem incomodadas? Se por um lado a igreja não deve ser um lugar de agressão e de ofensa, onde a pregação vai atingir as pessoas para ofendê-las, por outro lado, a igreja também não pode ser o lugar da conveniência. Dizem que uma vez, isso aqui é uma história que eu ouvi de um pastor que já morreu, então eu não tive a oportunidade de perguntar a ele se era piada ou verdade. Foi o pastor Valdemir, aquele que tocava a sanfona. Ele disse que em uma determinada igreja aí no sertão de Pernambuco, e ele gostava muito de contar piada, eu não sei se era verdade ou piada, um homem apareceu na igreja um dia no culto, na escola dominical, e o diácono, quando viu o homem, tomou um medo, foi no ouvido do pastor e disse: pastor, está vendo aquele homem que sentou ali? Sim, é o maior assassino que tem aqui na redondeza. Quando ele não vai com a cara de alguém, ele passa fogo. O senhor tenha cuidado com o que o senhor vai pregar hoje. Aí o pastor foi pregar e disse: irmãos, hoje eu vou pregar sobre o peixe que engoliu Jonas. E começou a pregar lá pelas tantas, ele pregou e ele disse assim: e então um grande peixe engoliu Jonas. Aí o cidadão fez. Ele disse: não era tão grande assim. Era um peixe mais ou menos com 2 metros. O homem fez. Ele disse: não, 2 metros não. O peixe tinha 50 centímetros. O homem. Ele disse: não, era a piaba, rapaz. Na verdade não foi o peixe que engoliu Jonas. Foi Jonas que engoliu o peixe. No final do culto, o homem o procurou e disse: pastor, eu estava tão impressionado com a sua pregação, mas o senhor se confundiu todo ali. Afinal, foi Jonas que engoliu o peixe ou o peixe que engoliu Jonas? Ele disse: o senhor estava gostando da pregação? Ele disse: estava. É porque entrou um mosquito na garganta, rapaz, e eu não estava me controlando. Essa piada ele contou para ilustrar como muitas vezes o pregador quer se adaptar ao público. Está pregando e fica prestando atenção na reação do rosto das pessoas. O povo não está gostando, eu vou mudar um pouco. Você, servo de Deus, pregue a palavra com amor, com doçura, mas pregue a palavra inteira, sem cortar parte delas, sem adaptá-la. Porque o nosso Pai quer que a nossa mensagem seja uma mensagem inteira, uma mensagem completa. E muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar com Deus, porque vem a figura de um pai que não é democrático, que não deixa que elas façam o que elas querem com as suas vidas. Mas Deus, na sua palavra, nos mostra um exemplo de um pai que foi democrático e se deu mal. O nome dele era Eli. Ele era um sacerdote e ele tinha 2 filhos. E ele deixava os filhos escolherem o modo de viver. Ele deixava os filhos viverem à vontade, fazendo as coisas como queriam. E o resultado é que os 2 filhos dele começaram a andar por caminhos tortuosos, começaram a fazer práticas hediondas aos olhos de Deus. E Deus matou os 2. E a Bíblia diz que Eli estava sentado na sua cadeira de profeta, de sacerdote. E quando ele recebeu as notícias da morte dos filhos, o susto foi tão grande que ele caiu para trás, bateu a cabeça e morreu. Quando você dá liberdade demais, você está abrindo o caminho para que todo tipo de malignidade entre na vida dos seus filhos.
E se o seu Deus te tratasse assim, você seria escravo da carne e servo do pecado. Você viveria conforme os seus desejos. Mas Deus não deseja isso para você. Deus quer que você cresça e amadureça e se pareça com Ele. Então aceite o tratamento do Senhor. A palavra do Senhor diz no livro de Apocalipse: eu repreendo e disciplino a quem eu amo. E o Pai, que é Pai de verdade, Ele disciplina. Eu lembro quando o Felipe era pequenininho, devia ter uns 6 anos. Ele desacatou a mãe. Ele disse umas palavras pesadas para a mãe dele. Não foi palavrão não, mas desrespeitosas. Eu disse: para o quarto. Ele me olhou e disse: para o quarto. Ele entrou. Manhã estava lá em casa, talvez ela não lembre disso. E Felipe ficou a tarde toda no quarto. Passava um desenho no final da tarde que ele gostava de assistir na TV. E ele saiu na porta do quarto, me lembro como se fosse hoje. Se ele tiver, ele não vai gostar de dizer isso. Ele diz assim: pai, eu posso assistir o desenho? Eu disse: para a cama, no quarto. Aí Nilza saiu da cozinha e disse assim: você não acha que já é suficiente? Eu disse: não. Ele precisa aprender que quando algo é tirado por um mau comportamento, é exatamente isso que vai acontecer na vida. Se ele escolher o caminho da rebeldia, ele vai ser punido. E eu não precisava bater no meu filho, mas eu estabelecia limites. Resultado é esse homem que vocês conhecem hoje, um servo de Deus, um modelo de pai, uma pessoa que eu tenho muita honra de dizer que é meu filho. Por que isso? Porque eu aprendi isso. Aquela que está ali fez isso comigo. Ela me ensinava a andar por um caminho de retidão. Eu absorvi dela e passei para meu filho, porque meu pai morreu e me deixou pequeno. Mas eu lembro quando o Paião ainda estava pequeno, ou ainda estava vivo, quando meu pai morreu eu tinha 11 anos, que meu pai também era assim. Meu pai estabelecia limites, até onde eu podia ir ou não. Eu lembro que uma vez eu estava jogando bola no campo, e tinha um monte de jovens comigo jogando bola. Meu pai já tinha morrido, e eles usavam maconha, fumavam maconha. E minha mãe tinha dito que não queria que eu jogasse bola com eles, que tinha medo de eu também fumar maconha. E da maconha ir para outras drogas. E eu fui escondido jogar bola. Eu tenho até vergonha de contar isso, mas eu vou contar. Aí a Vanúbia até levantou a cabeça na hora que eu disse que tinha vergonha. Ó. Manhã chegou, quando o pai morreu, ele deixou um cipó que usa para bater em cavalo. É um cipó grande e grosso, chamado cipó caboclo. E minha mãe chegou e disse: para casa agora! E eu saí correndo e minha mãe atrás. E os amigos, que amigo é assim, né? Fica tudo, E durante dias eu fui alvo de zombaria. Mas hoje eu louvo a Deus pela mãe que eu tive. Dê um aplauso ao Senhor por essa mulher. E eu, que não sabia nadar, e fui me aventurar de nadar sem saber nadar na represa. E os meus amigos me tiraram de lá, me botaram no carro e me levaram para um outro lugar. Eu já era evangélico, tinha 15 anos, era dia de culto. Chegou no meio do caminho, entre os canaviais, o carro quebrou. Deu 6, deu 7, deu 8 horas, não chegava. Era um lugarejo, uma verdadeira força-tarefa foi movida para me procurar. Até mergulhadores foram para lá, para a represa, porque alguém disse, sempre tem um traíra, né? E teve um traíra que disse, ele foi para a represa. Sempre tem um amigo traíra. E aí foram para a represa. E minha mãe no começo dizia que ia me dar uma surra. Mas minha mãe começou a passar mal e a casa cheia de gente. E quando finalmente consertaram o carro, e eu cheguei na porta de casa, estava aquele monte de gente na minha porta. Que cena, meu Deus. E aí minha mãe disse, meu filho, você está vivo, você está vivo. E ela não se importava mais que eu tinha desobedecido. Mas ela disse, meu filho, eu quero que você me prometa, depois que acalmou, que você nunca vai mais na represa. Porque se você for, você apanha. E não foi pelo medo de apanhar. Por obediência. Eu nunca mais fui na represa. Agora imagine que minha mãe dissesse, ó, meu filho, o certo é você não ir para a represa. Mas se você quiser ir, é você que decide. Ela era meu pai e minha mãe, porque Deus já tinha levado meu pai. E quando você ouve a voz do seu pai, que quer o seu bem, te dando direcionamento bom, você está aprendendo a ser sábio. E você vai crescer, e vai se tornar um adulto, e vai ser um adulto bem-sucedido. Então esse modelo democrático não combina com Deus. E se foi esse o modelo que você teve dentro de casa, de fazer o que bem queria, não serve. Mas existe um outro modelo,
que é o modelo autocrático, que se resume no seguinte: aqui mando eu e somente eu. A única voz ativa aqui dentro é a minha. Eu não vou pedir para levantar a mão quem foi criado assim, porque eu acho que um bocado aqui foi criado desse jeito. É o autocrático ou autoritário. A pergunta que fazemos é a seguinte: afinal, ser pai é ser ditador? Porque se por um lado o pai democrático que deixa correr tudo solto está fora do padrão, o pai ditador é alguém que comporta-se como se fosse dono do filho. O filho tem que comer na mão dele. E ai do filho se fizer 1 milímetro fora. Muitas vezes ele vai dizer isso é para lhe proteger, mas muitas vezes não é. É um sentimento neurótico, doentio, de posse. E esse sentimento neurótico e doentio de posse faz ele querer ter tudo debaixo da sua asa, sob o seu controle. Ele vai controlar a mulher, ele vai controlar o que a mulher veste, ele vai controlar o que a mulher come, ele vai controlar quem é amigo da mulher, ele vai controlar quem é amigo do filho e quem não é. É diferente do que eu citei há pouco em minha mãe. Minha mãe fez isso dentro de uma circunstância específica. Ela não queria que eu fosse para o caminho das drogas. Mas tem gente que quer ter o controle sobre tudo. Aí vem para a experiência espiritual e diz: Deus é um controlador que vigia tudo. E desenvolve uma relação com Deus neurótica. Deus está vigiando. A ideia da culpa não é a ideia de não fazer porque é errado. De não fazer porque a Bíblia diz que não se deve fazer. De não fazer porque é pecado. É não fazer porque tem medo da punição. Isso não é experiência de fé. Isso é experiência de culpa. E se foi assim que você cresceu, vamos girar hoje o disco. Vamos mudar a mente. Porque o seu Deus não é um Deus punidor. Ele até pune, ele até disciplina, ele até repreende. Mas ele faz isso com doçura, embora com firmeza. E ele faz isso para nos levar a níveis melhores, a patamares maiores. Eu repreendo e disciplino a todos que eu amo. Ele é um Deus que acolhe, que chama para perto. Agora a Bíblia tem um exemplo disso, pastor? Tem. E eu vou dar para vocês aqui, para que nós possamos ver se foi ou não. Saul com Jonatas. Jonatas era amigo de Davi. Jonatas aceitou de boa que Deus tinha escolhido Davi para ser o sucessor do seu pai. Jonatas não tinha problema com isso. Jonatas era resolvido. Mas Saul não era. Saul se assenhoreou do poder e disse: o poder é meu e vai ser do meu descendente. Mas alguém disse a ele: mas foi o profeta que falou, e não quero nem saber. Mas quando o Senhor foi rei, não foi o profeta Samuel que Deus usou para dizer? Foi. Deus não usou o profeta Samuel para dizer que é Davi, mas eu não aceito. E tem gente que é assim. É tão autocrático que não aceita o comando de Deus na sua vida. Deus falou, mas eu não concordo. Deus disse, mas eu não penso assim. A palavra de Deus diz, mas eu penso diferente. Eu vou dar o meu jeito, a minha solução. Está cheio de gente assim, contaminando os seus filhos. E aí os filhos oram para Deus do mesmo jeito. E se hoje é dia dos pais, vamos rever o modelo de pai que nós queremos ser. Porque um pai tem que ser um amigo e não um ditador. Mas ser amigo não significa deixar o filho solto. Significa estabelecer limites. Saul vai à batalha com o pai. Jonatas, desculpe. O que acontece? Ele morre. Ele morre. Existem muitos pais, por serem autocráticos, por não quererem ouvir a voz de Deus, nem obedecer a sua palavra, que estão levando seus filhos para a morte espiritual. Os filhos estão crescendo com raiva de Deus, com raiva da fé, com raiva da religião, com raiva da igreja. E quando esses filhos crescem mais um pouco, eles desviam e nunca mais voltam. Cuidado, pai e mãe, com o que você comenta sobre a igreja, sobre os líderes da igreja, sobre as pessoas da igreja, sobre a Bíblia, sobre a fé. Cuidado com o comportamento que você tem longe dos olhos dos irmãos, porque os seus filhos estão tomando você como modelo e exemplo. Eles estão olhando e dizendo: oxente, meu pai prega isso na igreja, meu pai diz que é assim, aqui meu pai é assim. Ou então faz uma viagem e lá o pai e a mãe apronta de tudo, e ele diz: ué, lá na cidade meu pai é de um jeito, aqui é de outro.
Isso me lembra também uma história. Que essa é a piada, com certeza, só pode ser. O diácono veio falar com o pastor, e o menino se aproximou e fez assim. Aqui o diácono, vem cá, Júnior, por favor, ligeirinho. Faz de conta que Júnior é o diácono e eu sou o menino. E o pastor está aqui conversando com o diácono. Aí o diácono estava aqui em pé e o menino fica em pé aqui. O menino assim, não vire não, fica aí. O menino assim, ó. Aí o diácono disse, o que foi, Júnior? Você está procurando, obrigado, seu nome é Júnior também, né? O que foi, Júnior? Que você está procurando? Ele disse, eu estou procurando a outra cara do senhor. Ele disse, como assim? É que paiinho disse lá em casa que o senhor tem duas caras. Vai falar perto de menino? Então aquilo que você faz, o telefone tocou. Pai, é o pastor. Diga que eu não estou não. Mas o seu celular está aqui. Diga que eu esqueci o celular em casa. Eu não quero falar com o pastor não. Pior ainda é o pastor. Pastor é o irmão fulano. Diga que eu não estou, meu filho. Como? Diga que eu não estou. Mas o senhor está. Diga que eu esqueci o celular em casa. Você está doutrinando o seu filho a ser um farsante, um mentiroso, um dissimulado, um duas caras. Mas se você decide, pai, que o caminho de ser autocrático não é o seu caminho, essa não é a sua pegada, sua casa vai ser um lugar de avivamento, um lugar de vida e não de morte. Fofoca não entra na sua casa, porque se entrar, ela será neutralizada. Olha, eu tenho um assunto para te contar sobre a vida da irmã Nelci. Você não faz ideia, Nailda, do que eu estou sabendo da irmã Nelci. Aí a Nailda diz, eu também não, mas vamos orar por Nelci aqui agora. Não precisa nem me dizer, Deus, eu não sei o que é que está acontecendo com Nelci, mas neste momento eu quero que o Senhor vá ao encontro de Nelci, e todo mundo que está de alguma forma tentando prejudicar Nelci, queima com fogo santo, Senhor. Quando você abrir os olhos, o cara foi embora. Vai ficar com medo do fogo santo cair ali. Todo fofoqueiro, o que foi que eu disse? Todo fofoqueiro tem a sua língua a serviço do inferno. E o ambiente autocrático produz isso. Por quê, pastor? Porque o indivíduo, presta atenção, por favor. O indivíduo começa a ter uma mentalidade cristã equivocada de perfeição, segundo o modelo que ele aprendeu. Só que ninguém é perfeito, correto, gente? Não tem perfeição. Pastor não é perfeito, você não é perfeito. Muitas pessoas que você admira, se você conviver de perto com ela, vai ver coisas erradas, defeitos, porque nenhum ser humano é perfeito, somos humanos. Buscamos a perfeição em Cristo. E quando pecamos, nos arrependemos, confessamos, pedimos perdão de Deus. Mas se você foi criado numa visão errada, equivocada, de perfeição, em cima de um autoritarismo, você vai começar a olhar para os outros e vai perceber o que nelas? As virtudes ou os defeitos? Os defeitos. E aí você vai começar a ter frustração em cima de frustração. Eu me frustro com o irmão do louvor, eu me frustro com a irmã da dança, eu me frustro com o irmão da recepção, porque o irmão da recepção, na hora que ele me recebeu, ele estendeu a mão para uma pessoa que chegou antes de mim e ele abriu um sorriso. Quando chegou na minha hora, ele não sorriu. Não vou mais para essa igreja não. Está cheio de meninos espirituais, cheio de crianças que precisam crescer. Precisamos de um fermento espiritual que gere um crescimento instantâneo nessas pessoas. Pessoas feridas, perebentos ambulantes, pereba é ferida, que andam machucando porque são machucados. Eu estou aqui com um machucado no meu pé, eu não estou podendo calçar sapato. Se eu calçar, dói. Tem gente que foi tão ferida, tão marcada, que quando alguém diz alguma coisa, ou deixa de dizer, ou faz alguma coisa, ou deixa de fazer, ela se ofende porque fez, se ofende porque não fez, se ofende porque disse, se ofende porque não disse. Esse dia uma pessoa me pediu um favor, uma pessoa de uma outra igreja, até pentecostal, me pediu um favor, e eu lamentavelmente não podia atender aquele favor. A pessoa disse assim, tá certo. Quando o Senhor quer, o Senhor ajuda. Eu, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Aí eu fui entender a história da pessoa. Porque alguém que estava próximo me contou, olha, releve isso aí. Essa pessoa tem uma história familiar.
assim, assim, assim. Está passando por um problema, assim, 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 assim. Mas não precisou a pessoa me dizer. Na hora que a pessoa disse, olha, eu lamento, em outra oportunidade, se eu puder. A pessoa sendo grosseira comigo e eu sendo educado. Você não tem que reagir pela reação do outro. Você tem que reagir segundo o modelo de Cristo, porque você é imagem e semelhança dele. Tem alguém aqui assim esta noite? Então diga, o modelo autocrático não serve para mim. Mas tem um outro modelo de pai que você pode tomar para ver quem é Deus para você. Em francês, é uma expressão que é usada na economia, na política, mas serve também para relações sociais, que é laissez-faire. Laissez-faire, tradução livre em português, seria mais ou menos, deixa como está, para ver como é que fica. Seria mais ou menos isso. Deixa rolar. Ou seja, uma coisa que você está vendo que está indo para o descambado, mas não vou fazer nada não, eles que se resolvam. É um pouco parecido com a visão do democrático que vamos fazer, mas é uma visão de alguém que identificou o problema, mas acha que o problema tem que ser resolvido lá pelos filhos. E cresceu nesse lar. Chegava para o pai e dizia, pai, o que foi? Eu estou com um problema, qual é o problema? Esse assim, assim, assim. Você que criou, você que resolva. A filha chega para a mãe, mãe, o que é? Não fique com raiva de mim não, o que é? Acho que eu estou grávida. Se vire. Eu só quero dizer o seguinte, se tiver mesmo, aqui dentro de casa não fica. A visão como disse o apóstolo René Terranova, em uma pregação famosa que ele fez lá em Porto Seguro, vai para lá. Pai, eu tenho um problema. Vai para lá, já estou cheio de problema. E essa visão de um pai que não se importa, laissez-faire, deixa para lá, deixa correr solto. Essa visão de um pai que não está perto, de um pai que não é presença, marca a vida, e a pessoa vem para a igreja e começa a achar que dentro da igreja, Deus é um Deus que vestiu o pijama e foi dormir. Ou então está viajando, que não está nem aí para os problemas dele. Eu lembro de uma frase que eu ouvi de uma irmã, há uns anos atrás. Nós estávamos com um grupo de mulheres que oravam pela conversão dos seus maridos. E aí começou a converter um marido atrás do outro. Vários maridos se converteram, e o dela nada. E ela foi uma das idealizadoras do movimento. Aí quando foi um dia, ela chegou num culto e ela fez assim. Eu quero que eles orem por mim, porque eu estou chateada com Deus. Eu disse, o que foi? Eu comecei esse movimento, a gente ora, o marido até da irmã que se converteu, outro dia se converteu, e o meu nada até agora. E tem muitas vezes que é isso que acontece. A pessoa acha que Deus não se importa com ela. Que Deus não está nem aí para o seu problema. Quando Sara estava no bem bom lá com Abraão na sua cidade, a Bíblia diz que Deus mandou Abraão sair do conforto da cidade que ele estava e ficar perambulando pelo mundo. Eu não consigo imaginar a pastora Nilza fazendo isso. E disse o Espírito Santo ao pastor Teobaldo, deixe a igreja Jerusalém, venda tudo que você tem, pegue Pedro Felipe, Vitória e Bento e saia por aí. Um determinado dia eu te direi onde é que você vai parar. Eu não consigo ver a pastora Nilza fazendo isso. Largando tudo, a zona de conforto e saindo por aí com o pastor Teobaldo aos 57 anos para zanzar por aí. Mas Sara fez. Sara é um exemplo de mulher, né? Mas eu imagino os pegas que ela teve com Abraão. Aí Sara, com medo de Abraão morrer e deixar tudo para o seu servo Eliezer, disse, ei Abraão, está aqui a minha escrava, ó, Agar, tem um bebê com ela, para ser seu herdeiro. Abraão sabia da promessa de Deus, mas esqueceu. A turma do vai para lá, começa a achar em determinado momento que Deus não vai dar solução, então eu vou dar a minha solução. Aí ele teve um filho com Agar. Quando o menino cresce, um belo dia Sara vê Abraão todo fogoso, com o menino, feliz da vida. Homem ser pai, depois de uma certa idade, não deve ser um negócio, né? Pai já idoso, deve virar um bestão, né? Deve virar um bestão. Vamos orar pela unção de Sara na vida de muitas mulheres aqui. Aí o que acontece?
Sara tem ciúmes. Chama Abraão e diz, olha, quero essa mulher aqui mais não. Pega ela, é a filha dela, ó, o filho dela manda embora. Ela vai embora, Ismael se torna o pai de 12 filhos, que dão origem a 12 tribos, que são inimigos de Israel até hoje. A turma do vai para lá, gerou uma maldição, que persegue Israel até hoje. Quando você cria seu filho, vai para lá, você que gerou o problema, você que resolva, você está fugindo da responsabilidade de seu pai. Seu filho não pediu para vir ao mundo, ele é responsabilidade sua, moral, social e espiritual. A coisa é tão séria, que se após os 4 anos, o pai não colocar o filho na escola, ele pode ser punido. Existe lei no Brasil hoje para isso. Então, se tem lei para regular que você é responsável pela educação dos seus filhos a partir dos 4 anos, porque aqui não tem lei espiritual para Deus cobrar de você o tipo de pai que você está sendo. Você tem que ser modelo, referência de vida moral, de vida social, mas sobretudo de vida com Deus, de vida espiritual. Você tem que orar junto com seu filho, ler a palavra junto com seu filho e mostrar ao seu filho que você é um homem de fé. Eu já contei a vocês a experiência de quando roubaram a bicicleta de meu filho. Essa experiência marcou a ele, mas marcou muito mais a mim. Porque roubaram a bicicleta na porta do supermercado, quando ele foi comprar algo para nós, ele era garotinho ainda. Quantos anos ele tinha? 9, 10 anos. Quando ele chegou em casa chorando que o homem roubou a bicicleta dele, eu disse, me dê a mão, vamos orar. Pedi a Deus que devolva essa bicicleta. Mas se a bicicleta não devolver, não é o fim, papai lhe dá outra. E era caro uma bicicleta, para o que eu ganhava na época, era muito caro para mim, mas eu propus isso a ele, eu disse, vamos orar. E eu dei a mão com ele e disse, Deus, eu não sei quem roubou essa bicicleta de meu filho, mas onde quer que ele esteja, toca na consciência dele, faz ele devolver, ou dá um jeito dessa bicicleta voltar, em nome de Jesus. Instante depois o telefone toca, era o irmão Samuel da congregacional. Pastor Teobaldo, o senhor sabe que eu trabalho aqui no supermercado, né? Onde seu filho veio comprar e roubaram a bicicleta dele. Ele disse, você viu? Ele disse, vi, corri atrás, tomei a bicicleta e está aqui na porta, manda ele vir buscar. Enquanto estávamos orando, Deus já tinha recuperado a bicicleta através do irmão Samuel. Enquanto você está reclamando, você está perdendo bênção. Mas quando você aprende a ser grato, Deus já agiu sem você nem ver. Tem um filho ou uma filha que está dando trabalho, pague um preço por ele em oração e não se distancie dele. Tem um filho ou uma filha que escolheu alguma prática ou algum modo de vida que difere do que você crê, não o abandone. Deixe claro que não concorda, mas não desista do seu filho, não desista da sua filha, porque quem vai fazer o milagre é o Espírito Santo. Você só tem que estar perto. Diga comigo, presença resulta em mudança. Pais ausentes não transformam vida de filhos, só pais presentes. E quando você entende isso, você busca a presença do Pai. E a presença do Pai molda, quer dizer, dá forma, e muda, quer dizer, transforma. Dá forma e transforma a sua vida. E para isso tem que mudar primeiro o quê? A mente, a capacidade de entender as coisas espiritualmente. Modelo bíblico, o padrão bíblico disso que eu acabei de dizer. Um pai que talvez tenha passado por isso na Bíblia. Vamos ver quem foi? Davi. Davi tinha um filho chamado Absalão. Absalão é um nome hebraico, Absalom, que significa pai da paz. Davi disse, eu fui um homem de guerra. Eu tive que lutar muito, matar muita gente. O meu filho vai ser pai da paz. Meu filho não vai fazer guerra, ele vai ser meu substituto, ele vai ser rei. E diz a Bíblia que ele era um jovem muito bonito. Como não tinha retrato naquele tempo, eu olho para o espelho e imagino assim que Absalão era tipo eu. Mas a verdade é que Absalão tinha um cabelão comprido. Eu corto sempre, para vocês não verem, mas ele é comprido, ele bate aqui. E Absalão tinha um cabelo grande. Naquele tempo, o homem do cabelão era o charmosão da época. Era alto, forte, bonito. E as moças suspiravam por ele. Absalão era o modelo do que todo mundo queria para ser um rei. Inteligente, bonito, forte, guerreiro. Mas Absalão tinha um coração ambicioso. E um dia, um irmão dele abusou sexualmente da irmã, porque Davi tinha filhos com várias mulheres.
várias rainhas, ele casou com várias mulheres. A lei da época permitia. E a Bíblia diz que um dos filhos de Davi abusou da irmã, que era filha da mãe de Absalão, era irmã de pai e mãe. Absalão foi ao pai e disse: pai, meu irmão abusou da minha irmã, o senhor vai fazer o quê? Ele disse: perdoe seu irmão, eu vou conversar com ele, e deixou para lá. Absalão deu uma festa, convidou todos os irmãos, eram poucos, 50. E diante dos irmãos, ele matou o irmão que abusou da sua irmã. Vocês sabem qual foi a mensagem que ele passou? Quem não comer na minha mão, eu mato. Ele não só matou o irmão, ele intimidou os outros irmãos. E está cheio de gente assim, que vive com palavras de intimidação. Às vezes sabe até um segredo do irmão que foi confessado no momento de intimidade, de confiança, de oração. Olha, eu sei aquele segredo da tua vida, olha lá como é que você anda comigo. Isso já aconteceu em nossa igreja, e quando eu descobri, eu confrontei, e a pessoa saiu da igreja. A pessoa que fez isso, que usou um segredo que sabia para intimidar a outra, eu soube, fui atrás, confrontei, disse que isso não era bíblico, que eu não aceitava, e a pessoa saiu da igreja. Não conte seus segredos a quem não pode respaldar você espiritualmente. Tenha cuidado a quem você abre o seu coração. Para isso você tem pastores. Eu sei segredo de muita gente aqui da igreja. Eu sei segredo de muita gente aqui da cidade. Eu sei segredo de pastores. Eu sei segredo de pessoas que nem evangélicas são. E eu não abro a boca, eu vou levar para o túmulo. Porque essas pessoas me confidenciaram no momento de confiança. Já teve gente que falou mal de mim, tentou me prejudicar, e bastava eu abrir a boca e contar algo que eu sabia, e eu não contei. Porque se o outro é antiético, eu não tenho que ser antiético igual a ele. Continuando. Absalão arma um golpe de estado, destitui o pai do poder, possui as mulheres do pai no palácio, lá em cima, com um véu para todo mundo ver, e persegue o pai por 3 meses para matá-lo, até que ele morre. Por quê? Porque quando ele voltou, depois que ele matou o irmão e fugiu, ele pediu para falar com o pai, ele passou 3 anos pedindo: papai, me receba. Davi disse: não quero olhar para a cara de Absalão, ele é uma vergonha, ele é uma decepção, vai para lá, fica para lá. Não vou mandar prender, não vou matar, mas vai para lá. E ele criou raiva do pai e passou 3 anos planejando o golpe. Se você tem essa visão de Deus, de vai para lá, seu coração vai armar um golpe contra Deus, que na verdade é um golpe contra você mesmo. Um golpe de rebelião contra os princípios de Deus, contra os princípios da sua palavra, de práticas hediondas à luz da Bíblia. E quando você se der conta, você está no fundo do poço. E tomara que não seja tarde demais. Mas se você está no fundo do poço, porque viveu alguma dessas experiências, tem jeito para você, tem esperança. E aqui vem o 4º modelo e último, que é o modelo judaico-cristão. É o modelo da Bíblia. E quando eu digo judaico-cristão, é porque no Antigo Testamento nós temos a Bíblia dos judeus, e no Novo Testamento nós temos os evangelhos e as epístolas, e o Apocalipse como revelação da graça de Deus. O modelo judaico-cristão mostra um pai que cuida, um pai que ama, um pai que educa, um pai que acompanha, um pai que procura ser bom exemplo, um pai que é protetor, que procura proteger os filhos das maldades deste mundo, ensinando princípios. E através desses princípios, procura educá-lo no caminho em que deve andar. Exemplo de pai assim. José. José foi pai de Jesus. Eu tenho certeza que José foi um modelo de pai. Ou vocês acham que o Eterno teria escolhido qualquer um para ser o pai do seu filho aqui na terra? Outro exemplo bíblico, Noé. A Bíblia diz que Noé passou 120 anos construindo a arca. E os seus filhos permaneceram ao lado dele até o fim. É verdade que depois que saíram da arca, um dos filhos dele praticou um ato mau. Mas foi depois que saíram da arca. Os filhos não o abandonaram.
não romperam. O Pai Celestial quer restaurar a visão de paternidade em nós. Diga comigo, Deus quer restaurar a visão de paternidade. E como é essa visão? É de que Ele é um Pai que se importa. Ele é um Pai que me criou, mas é um Pai que me ama. E a maior prova de amor está em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é o Pai que quando Eva pecou junto com Adão, Ele olhou para os dois e disse: de ti, mulher, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Ele é um Pai resolutivo, é um Pai que chega com solução, é um Pai que chega com respostas, é um Pai que traz caminhos alternativos para nos livrar das enrascadas que a vida nos coloca, por escolhermos o caminho mau. É um Pai indesistível. Ele não desiste de você e nem de mim, mas alguns de nós desistimos dele. É um Pai presente. O salmista no Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza. É o socorro bem presente no tempo da angústia. Quando todo mundo nos vira a cara e nos dá as costas, Deus diz: ei, tem eu aqui ainda. Está pensando que está sozinho? Não está não. Eu sou o teu socorro presente no tempo da angústia. Ele é o Deus que quando viu Elias na caverna escondido, querendo morrer, ele foi ao encontro de Elias. E a Bíblia diz que ele soprou uma brisa suave. Brisa é vento. E na Bíblia, vento é espírito. A palavra pneuma é vento e é espírito. E a Bíblia diz que o pneuma hagios é o Espírito Santo. E Ele botou o seu vento santo para morar em nós, para nos desaquecer a alma, para nos ensinar o caminho por onde devemos andar. Este Deus presente, que é socorro presente no tempo da angústia, Ele te ouve quando você clama. O salmista no Salmo 40 diz: na minha angústia clamei ao Senhor. Olha de novo a angústia. Angústia é desespero. É quando parece que não tem mais saída, não tem mais solução. E o Senhor se inclinou para mim quando eu clamei por socorro. Se inclinar quer dizer o Senhor atentou para a minha necessidade. Não importa quem você é, nem o que você fez. O que importa é o quanto você está arrependido e disposto ou disposta a ouvir a voz de Deus. Deus te ama e Deus está disposto a trabalhar você. A pergunta é: você quer ver Deus com esses olhos espirituais? Se Ele precisar te disciplinar de algum modo, Ele te disciplinará. Se Ele precisar retirar algo de você, Ele retirará. Mas se você é servo e serva, disposto a ser tratado por Deus, você vai aceitar como um filho amado e obediente, que acredita na fidelidade, no amor e no cuidado do Pai. Essa é a palavra que eu tenho para os pais e para todos neste Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Que a nossa visão em relação ao Pai mude, porque Ele é um Pai que está de braços abertos, igual a parábola do filho pródigo. O filho voltou para pedir um emprego do mais humilde. Vamos botar na linguagem de hoje. O filho foi pedir ao pai para limpar o chão, mas o pai o levou de volta ao palácio. Porque ele não sabia que o pai não desistiu dele um único dia, e todos os dias olhava para a estrada para ver se ele estava voltando. Deus está disposto a cuidar de mim e de você. Fique de pé.